Audio Jungle. Audio Jungle. Turma, abra seu livro na página 56 para a gente começar as nossas atividades de hoje. Vamos lá? Texto puxa texto, lenda. Mas o que são lendas, turminha? É uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral dos tempos, que vai passando de pessoa para pessoa. É de caráter fantasioso, fictício, que combinam fatos reais com fatos irreais criados pela imaginação humana. A mandioca ou macaxeira, como dizem os nordestinos, é um importante alimento da cultura indígena. Os tupis guaranis criaram uma história, uma lenda, sobre a origem desse alimento. Leia a lenda. A lenda da mandioca. Turma, acompanhe a leitura no seu livro para ficar mais fácil. Então, vou ler para vocês. Uma índia deu à luz uma filhinha muito bonita, a quem chamou de Mani. Assim que a menina nasceu, todos perceberam que ela era diferente das outras índias da tribo, pois era muito branca. Mani brincava com todos e ninguém vira antes alegria mais contagiante. Um dia, ela ficou doente, deixando todos preocupados. Embora tenha recebido muitos cuidados, a indiazinha morreu. A tristeza atingiu a tribo. Foi decidido que ela seria enterrada dentro da oca em que sua mãe vivia. Todos os dias, seus amigos passavam por lá e choravam. Choraram tanto que as lágrimas deles molharam a terra. Na primavera, nasceu sobre a cova de Mani uma planta desconhecida que, com o passar do tempo, foi crescendo. Um dia, os índios resolveram arrancar a planta e viram um tubérculo. Perceberam então que esse tubérculo era branco, como a indiazinha. Entenderam que era um presente de Mani. A planta passou a ser cultivada e se tornou um alimento para a tribo. Deram-lhe o nome de mandioca, união de nome Mani e a palavra oca, lugar onde ela foi enterrada. Gostaram da história? Ai, muito bacana, né? Então agora vamos aos exercícios? Página 57, 2. Essa lenda é um texto formado por parágrafos. Quantos parágrafos tem esse texto? 3. Sobre a história narrada, responda as questões seguintes. A. Quem nasceu? B. O que havia de extraordinário com a Índia? C. Embora a menina fosse diferente fisicamente dos demais habitantes da tribo, ela foi rejeitada pela tribo? Explique isso. E na bolinha verde, copie um trecho que justifica sua resposta anterior. Pause o vídeo, responda que nós já vamos conferir. Então, vamos conferir? No 2, pergunta quantos parágrafos tem esse texto. São 4 parágrafos. No 3, no A, quem nasceu? A Índia Mani. B, o que havia de extraordinário com a Índia? Ela era diferente dos outros índios, pois era muito branca. No C, era para falar, apesar da Índia ser diferente, ela foi rejeitada pela tribo? Explique isso. Não, todos aceitaram e gostavam muito dela. E na bolinha verde, você tinha que copiar um trecho que justifique a sua resposta anterior. Então, é aquele trecho que fala assim, ó, Mani brincava com todos e ninguém vira antes alegria mais contagiante. D. Após a morte da menina, onde o corpo dela foi enterrado? E. O que faziam então os índios da tribo quando sentiam saudade da menina? F. A primavera é considerada a estação mais florida do ano. O que ocorreu na primavera? Pause o vídeo, responda que nós já vamos conferir. Então vamos conferir onde o corpo dela foi enterrado? Na oca em que sua mãe vivia. No E, pergunta o que eles faziam quando eles sentiam saudade da Mani. Eles iam até o lugar onde ela estava enterrada e choravam sobre a sua sepultura. E no F, o que aconteceu quando a primavera chegou? Nasceu uma planta sobre a sepultura da Mani. Página 58G. Por que os índios deram à planta o nome de mandioca? 4. Releia o trecho da lenda e observe a imagem. Um dia, os índios resolveram arrancar a planta e viram um tubérculo. A. O que é um tubérculo? Se necessário, consulte um dicionário.
B. Por que os índios consideraram a planta como um presente de Mani? Pause o vídeo, responda que nós já vamos conferir. Então vamos conferir por que deram à planta o nome de mandioca. Porque consideraram que a planta era um presente da Mani. Então, no 4, vocês tinham que reler o trecho e falar o que era um tubérculo. Procurar no dicionário se necessário. Tubérculo, turminha, é uma raiz arredondada, rica em substâncias nutritivas, presente em algumas plantas. Então, no B, pergunta assim, ó, por que os índios consideraram a planta como um presente de Mani? Porque os índios estabeleceram uma relação entre a cor branca presente no tubérculo, a que caracterizava a Mani. 5. Considerando que você sabe sobre a mandioca e a cultura indígena, tente explicar por que foi criada essa lenda. Registre a sua conclusão. Então, vocês vão registrar no espaço abaixo. Turma, o 5 era uma resposta pessoal, cada um iria chegar à sua conclusão. Mas a mandioca, ela é um elemento essencial na alimentação dos indígenas. Assim surgiu essa bela história, para valorizar esse alimento. No quadro fala assim, ó, a lenda surge da necessidade de determinada cultura explicar o mundo que a cerca, elementos da natureza e fenômenos naturais. Na ausência de explicações científicas, as culturas indígenas criaram narrativas fantasiosas, fruto da imaginação desse povo, como foram criadas e reproduzidas oralmente de geração em geração. Não há como determinar a autoria dessas histórias. Então, turminha, confere para ver se vocês acertaram. E agora nós vamos dar uma pausa e logo retornaremos com as nossas atividades.